Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Contadoras no Comando, transmitido diretamente dos estúdios do Sescom Web TV. Eu sou Fátima Macedo. E eu sou Carla Chiomento. E aqui no Contadoras no Comando, celebramos histórias de mulheres incríveis e que fazem acontecer. E a história de hoje é sobre liderança, garra e inteligência na área contábil. Fátima. E hoje nós estamos honradas em receber aqui com a gente no nosso podcast a Sueli Gualano Bossa Serrati. Ela é uma líder na perícia que redefiniu os padrões nessa área, com inteligência, rapidez para apurar laudos através de informações numéricas. É uma presença feminina marcante na perícia. Uma inspiração viva para todos nós, Sueli. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Sueli. Bom dia meninas. A honra é minha, né, de estar aqui no Sescom, nessa sala virtual, com duas mulheres fantásticas, líderes também nas suas áreas de atuação. Então, muito obrigado pelo convite e vamos lá, vamos em frente. Vamos lá, gente, eu vou ler a bio da Sueli porque é extensa. Ela é contadora, atuante na área de perícia, com nomeações vigentes em diversas varas cíveis do Fórum João Mendes, São Paulo, e entre outras. Presidente da APGESP, conselheira do CRC São Paulo, membro da Câmara de Controle Interno, coordenadora adjunta da CAI Perícia, CFC, membro da Academia Paulista de Contabilidade. Olha só, ela não é pouca coisa não, gente. Ela ocupa a cadeira número 16 na academia. Conselheira fiscal do Sindiconte, vice-presidente da FEBRABAN, professora do curso de pós-graduação em perícia pela FECAP. E eu vou voltar na APGESP, gente, a primeira mulher presidente da APGESP. Sueli, o que é a APGESP? O que é ser presidente? Primeira presidente, a presença feminina no meio de tanta presença masculina que nós temos. Pois é. Que honra também, né? Ter assumido aí essa missão. Total. Mas vamos falar um pouquinho sobre a APGESP, né? Vamos falar aí para os nossos telespectadores. Ouvintes, a gente tá no Spotify também. Então. Que legal. Então, o que é a APGESP? A APGESP é a Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo. Ela foi fundada em 1957. É uma entidade sem fins lucrativos, representando peritos das áreas de humanas, de exatas e biológicas. Hoje a gente congrega mais de 40 profissões. Olha só. Você vê que espetáculo, né? E estamos aí preparados para abarcar outras profissões. Olha. Tá? Seu objetivo, o objetivo da APGESP é representar esses profissionais perante os órgãos da justiça e entidades afins, visando o aperfeiçoamento do sistema normativo relativo à perícia e à melhoria contínua dos serviços prestados pelos peritos. Então, nós estamos aqui para defender os interesses dos peritos. Mantemos relacionamento direto com o Poder Judiciário e integramos o grupo das entidades congraçadas do Estado de São Paulo, né? Então, somos entidades aqui congraçadas, APGESP, Sescom, e depois vamos falar um pouquinho, né, o que são as entidades congraçadas, qual é a importância desse congraçamento para a contabilidade e, lógico, que acaba repercutindo, no caso da APGESP, sobre os outros conselhos, né, de outras profissões. Perfeito. Então, é muito importante esse congraçamento. A gente tem feito aí um esforço, né, muito grande na APGESP para a gente estar próximo dos conselhos, por exemplo, de economia, de administração, de engenharia. Então, isso é muito importante. Tanto que a gente tem na nossa diretoria da APGESP engenheiros, administradores, economistas, né, e contadores. Então, esse relacionamento com o Poder Judiciário e também ser integrante do grupo das entidades congraçadas fortaleceu muito e deu muita visibilidade para a APGESP, principalmente porque a gente faz aquelas atividades conjuntas com o CRC São Paulo, que é com o apoio da APGESP. Então, tudo que é atividade relacionada à perícia, está lá o apoio da APGESP. Então, isso, imagina, né, com a visibilidade, com a extensão que tem as atividades do CRC, o que aconteceu? Isso aí deu uma visibilidade enorme para a APGESP e ela ficou muito mais conhecida aí nos últimos anos, tá?
Além disso, qual também é a função, qual a finalidade da existência da PGESP? É estar proporcionando, oferecendo cursos e eventos para capacitação e certificação profissional. Então, nós temos que estar sempre atentos a treinar o nosso associado, né? Mesmo aquele que já está há anos na perícia, né? Cabe sempre estar fazendo uma atualização para o aprimoramento técnico, né? Porque as normas brasileiras de contabilidade, por exemplo, né? Focando aqui na contabilidade, elas foram revisadas em 2019, foram editadas em 2020. Então, assim, não adianta você falar, eu já sei tudo. Não, pessoal, a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre procurar lá no nosso criador, que é o Conselho Federal de Contabilidade, qual é a legislação atual, né? Então, é muito importante a gente sempre buscar essas informações diretamente nos conselhos que editam essas normas, para a gente saber qual é a vigente, tá? E também a gente se destaca aí pela realização de um curso que a gente tem há muitos anos, que seria um curso para iniciantes, para saber exatamente como é que funciona esse mercado da perícia. Tá? E aí depois a gente comenta um pouquinho mais para o ingressante ou até para quem já está nessa área, o que ele deve fazer para se manter sempre de uma forma proficiente, né? Com ética, fazer o seu trabalho com ética, com zelo e com muito cuidado. Olha então, que interessante, a PGESP seria isso que a gente teria um pouquinho mais para falar, Fátima e Carla. Além de representar, também capacitar. Então, é uma mãe, né? Mãe. Quem quer trabalhar com perícia tem que estar na PGESP, tem que frequentar, se associar. Não sei se é o termo que vocês usam. Isso. Então, para ter esse respaldo, essa ajuda, né? Sim. Para a gente continuar também com uma entidade sadia, né? Exato. Falando até da parte financeira. Então, a gente precisa dos associados, né? Sim. E é importante porque a gente tem um cadastro que ele fica permanente no nosso site. Então, os advogados que já conhecem bastante, né? E a gente tem aí uma união próxima da OAB, né? E, então, eles já sabem que a PGESP existe. Então, se eles quiserem um profissional, eles podem procurar no nosso cadastro, que fica disponível no site da PGESP. Então, é importante, né, que as pessoas acessem o nosso site até para conhecer mais sobre a entidade. E estou aí, né, nessa função desde janeiro. Fui eleita no ano passado, assumindo aí em janeiro, nessa função nobre aí de ser presidente de uma entidade e da PGESP, né? Olha que delícia. É importante, né, que o nosso canal tenha essa função, né, de informar, né, de informar os órgãos que realmente são capacitadores, né, e muito importante essa palavra, Jorge, atualização, né, isso é bem importante. Sueli, a sua jornada é um verdadeiro testemunho de inspiração. Poderia nos contar como começou, em que momento que a perícia se tornou a sua vocação? Sim, é até interessante a história, viu, Carla e Fátima. Eu até já coloquei isso lá no mensário do Sindiconte, que eu não sei se fui eu que escolhi a contabilidade ou se foi ela que me escolheu. Olha. Sabe, porque assim, lá no meu início, né? Sueli, o que é que você escolheu primeiramente? O que você gostaria de fazer? O que você quer ser quando crescer? O que eu quero ser quando eu crescer? Aí vão falar, não, mas você já é muito alta, não dá mais para crescer. Eu já tenho essa altura desde os 15 anos. Gente, ela é muito alta. Depois a gente vai publicar uma foto. Isso, para vocês saberem, né? Porque é até interessante, às vezes as pessoas me encontram em algum evento e aí, nossa, eu já vi você em várias lives, eu não sabia que você era tão alta. A gente faz sentado, parece que nós somos todos da mesma altura, né? Mas assim, lá no meu início, a primeira faculdade que eu fiz só 6 meses foi a Escola Paulista de Medicina. Eu fazia ciências biomédicas, eu cursava ciências biomédicas. Só que não deu, né? Não deu. Aquele negócio de salão de anatomia do lado do restaurante. Aquilo não deu. Vamos lá, né? Trabalhar, vamos mexer, vamos estudar os músculos. E logo na sequência atravessava um corredorzinho e já era o restaurante. Então, isso é uma brincadeira, lógico, mas não era. Aquilo não estava em mim, né? E aí, vamos fazer ciências contábeis. Aí, cursei ciências contábeis até no momento que o curso era em 5 anos. Sim, olha que interessante, né? Eu também. Eu me formei em 91, né? Então, eu queria mesmo, na realidade,
Aí eu optei por ciências contábeis, que era para tentar passar num concurso público. Naquele momento, já que eu saí da Escola Paulista de Medicina, eu fui trabalhar em banco. Naquela época, a gente conseguia facilmente trabalhar, né, como bancária. Você ia lá, enchia a ficha, enfim. Rapidamente você já estava contratado nessa função. E aí, como a minha perspectiva, a minha finalidade de ter escolhido ciências contábeis, apesar que meu pai era formado em ciências contábeis, administração, economia, e quando faleceu em 98 fazia direito. Olha só. Olha que... O João Bossa, pois é. Que beleza. E aí a minha ideia era realmente fazer o curso de ciências contábeis, mas para conquistar um cargo público, né, já tendo um nível superior. Então, né, prestar aí os concursos. Aí isso até me ajudou a prestar o concurso do Banespa. Então, eu sou ex-banespiana. Olha só. Né? Passei em segundo lugar lá na minha região. Nossa. Interessante, né? Porque senão também acho que não teria sido chamada, viu, Carla? Porque, na realidade, eles chamam mesmo aqueles que são... que ficam nos primeiros lugares, né? E aí, eu fui para o Banespa. Muito bem. E estava ainda cursando, né? Ciências Contábeis. Mas... mais ou menos em 93, 94... eu comecei a me deparar com processos de concordata e falência. E aquilo lá meio que me fascinou, né? E aí, vocês acreditam que foi a partir daí que foram surgindo as aplicações do próprio ensino que eu estava tendo de ciências contábeis, né? E aí, por quê? Porque para você fazer um processo de concordata, que hoje não existe mais, hoje é recuperação judicial, né? Vamos dizer assim... você tinha que... O advogado, para entrar com o processo de concordata, ele pediu um prazo para poder instruir aquele processo. Qual era a base dessa instrução? A contabilidade, né? Sim. Então, ali você tinha que fazer análises gerenciais, análises patrimoniais, enfim, uma série de análises sempre baseado na contabilidade, sempre usando, né, extraindo os dados da contabilidade. Isso daí, sabe, foi me fascinando de uma forma... E integrava, lógico, conceitos, né, questões de direito. Tinha os crimes falimentares, afinal de contas, né, aquele empresário, ele estava enquadrado em algum crime falimentar ou não? Então, a gente oferecia um serviço que chamava auditoria em crimes falimentares. Né? Então, a gente fazia uma prévia, uma análise... Diferente. Uma análise de consistência da contabilidade para saber se não seria enquadrado num crime falimentar, tá? Aí fazia os devidos ajustes, tudo dentro das normas, né, brasileiras de contabilidade, respeitando aí também toda a legislação tributária. E graças a Deus, nenhum empresário das concordatas que a gente participou foi incriminado, sabe? Foi enquadrado num crime falimentar. E tudo isso aí foi me desviando para o lado do judiciário, Sim. Né? E aí, assim, começaram algumas nomeações mais pelo meu pai, tá? Então, ele era o perito nomeado. Quando ele faleceu, era só ele que era nomeado. E ainda em poucas varas, porque a nossa função principal era a questão aí da consultoria, né? Em processos concordatários ou falimentares. Só que, infelizmente, né, meu pai nos deixou aí em 1998, aos 56 anos. Parto fulminante, E aí a Sueli, que nem sabia onde era o Fórum João Mendes, a não ser que era na Praça João Mendes, um amigo do meu pai acabou me apresentando para os juízes que nomeavam meu pai, que eram poucos, eram uns 2 ou 3 na época, e esses juízes, na realidade esses não, dos 3, só um deu continuidade nas nomeações e partiu daí, né? E aí, tô aí até hoje, meninas. E não tem como sair, né? Porque isso aí é uma demanda tão absurda. Tão absurda que toma todo o seu tempo, né? E aí é o difícil que a gente estava falando até, né, Fátima, antes de começarmos. Como conciliar o nosso trabalho, a parte pessoal... E as entidades, porque a gente aí, né, também tem que ter esse tempo para o trabalho que a gente decidiu fazer, né, para as entidades contábeis. Isso. Mas isso a gente vai conversar daqui a pouquinho. Enquanto a gente está dentro da perícia, né, você falou que tem que ser nomeado. Muita gente não sabe. A gente vamos explorar um pouquinho esse trabalho de perícia. E aí, eu acho que cada oportunidade, né? Cada trabalho é uma oportunidade de crescimento. Sim.
E a gente encontra alguns desafios no meio do caminho. Qual foi um desafio que você enfrentou, assim, para você, que foi o maior desafio que você teve que superar? Então, lá no começo, né, que acontecia? A gente não tinha a quantidade de artigos, de livros, né, que se comenta, que se fala, que se explica o que é a perícia. Ainda hoje em dia a gente não tem tanta literatura, né, especializada. Você tem que se socorrer mais dos artigos ou das monografias, né, que tem aí que ficam disponíveis nos sites das universidades. Teses de dissertação, né, que eu acho que chama aí quem faz mestrado, enfim, é mais em cima disso, tá? Questões práticas, aí você vai falar, poxa, Sueli, como é que você aprendeu, né? Fazendo. Infelizmente, na época que nós iniciamos, foi realmente na prática, tá? Não é fácil. Hoje em dia tem cursos de pós-graduação em perícia, várias opções de todos os preços, né? É lógico que sempre que você for optar por fazer um curso desse, vamos pesquisar quem são os professores, qual o conteúdo programático, quem é a instituição de ensino, tudo isso tem que ser muito bem, uma boa dica, né, pesquisado para saber. Funciona, as aulas serão ministradas no sistema híbrido, né? Onde eu moro, qual o deslocamento, até que horas eu posso ficar, né, no meu trabalho. Então, tudo isso aí tem que ser pensado. Mas a grande dificuldade, sim, foi ter acesso à literatura especializada, a cursos até de curta duração, praticamente não existiam. Uhum. E foi na prática. Não indico que as pessoas hoje, vou começar então fazendo de qualquer jeito. Não, porque hoje você tem formas, né, de aprender, né, de se instruir, de entender exatamente como funciona essa área. Então, a recomendação hoje seria realmente essas pessoas procurarem, que a gente vai falar depois um pouquinho, né, Fátima e Carla, como ingressar nessa área. Sim. Né? Assim como temos várias lives gravadas lá no canal YouTube do CRC que fala sobre perícia, né? Então, hoje tem muito material aí para as pessoas realmente buscarem pelo menos conceitos mínimos, né? Quais são as normas brasileiras de contabilidade que têm que ser cumpridas, quais são os artigos do Código de Processo Civil que eu tenho que saber para atuar nessa área, dentre outras tantas coisas. Então... Olha, e ela falando sobre isso, eu me formei em 2001 e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre perícia. Olha! E eu me deparei com uma falta de literatura, de material. Eu tive que eu entrevistei alguns peritos, inclusive o padrinho do meu marido é perito, ele é perito trabalhista, na área trabalhista, e eu pedi socorro. Eu falei, olha, eu inventei de fazer meu TCC sobre perícia e eu não acho material. Então eu entrevistei alguns peritos para conseguir concluir o meu trabalho. Mas realmente, hoje a gente tem uma gama de informações, né? E mesmo assim... Tinha uma resistência muito grande dos peritos mais antigos, principalmente aqui em São Paulo, de novos, né, de ingressantes nessa área. Porque tinha assim o sentimento de que, nossa, não vai ter mercado para todo mundo. Entendi. Na realidade tem, né? Então isso realmente foi até uma conquista para que a gente pudesse ter cursos, sabe, ampliar mais essa parte de conhecimento e da gente poder estar aí instruindo, treinando pessoas para poder realmente fazer um bom trabalho. Porque a gente tem que pensar diferente. Não que alguém vem para pegar o nosso mercado, e sim que a gente vai treinar essas pessoas, educá-los para valorizar a nossa categoria, né? Exato. Eu acho interessante que, assim, é uma voz corrente, né? A contabilidade vai acabar, a perícia não tem para todo mundo, né? E você vê, assim, o quão importante é o trabalho. Esse trabalho contábil, perícia, auditoria, né? Porque, assim... a contabilidade, eu sempre costumo dizer, é o alicerce dos negócios. Onde tem uma empresa, tem que ter um contador. E atrás dele, né, vem vindo um perito, um auditor, né? Você comentou um pouco, Sueli, dessa questão, assim,
de que você extraía, né, no banco, os dados da contabilidade, né? Mas eu queria que você nos contasse como a perícia desempenha esse papel na contabilidade. Como que assim faz essa junção aí? O que na realidade numa perícia a gente utiliza da contabilidade? Sim, tá. Sim. Então, a base de dados sempre é extraída da contabilidade, né? Nem todos os processos judiciais, né, depende de uma perícia eminentemente contábil. Tem muitas perícias financeiras que a discussão são baseada naquele contrato, se ele foi efetivamente cumprido, as cláusulas pelas partes, né? É a questão de muita demanda em relação a revisionais financeiras. Porque o banco está me cobrando juros, né, absurdos, extorsivos e etc. Então, isso daí não é uma perícia eminentemente contábil. Por isso que tem mercado para todo mundo. Tem para economista, tem para administrador, né? Sim. Tem para contador, lógico. E tem perícias que eu entendo que são eminentemente contábeis, né? Principalmente uma dissolução de sociedade com apuração de haveres, como depende de uma elaboração de um balanço de determinação pelo perito, então tem a questão da emissão desse balanço de determinação, que sempre vai ser baseado, né, num balanço especial. Esse é emitido pelo contador da empresa lá que é a avalianda, vamos dizer assim, né? Tá. Então, mas esse balanço de determinação tem que ter um contador, tá? E aí, o importante desses processos é que se trabalha em parceria com o contador. Então, se tiver um outro profissional nomeado pelo juiz, que tenha esse cuidado. A mesma coisa que a gente não pode sair avaliando móveis, máquinas, equipamentos, imóveis. A gente depende de um engenheiro. Não está na nossa alçada, né? Exatamente, né? Não está dentro do nosso âmbito de expertise. Então, esses cuidados precisa ter, né? E, então, a contabilidade, sim, ela é muito importante, que é da onde a gente extrai dados, né? Tá. Mas não necessariamente todas as perícias são eminentemente contábeis. Por exemplo, numa discussão de uma revisional financeira, dificilmente você vai pedir contabilidade. Você vai pedir os extratos para o banco, né? Você vai pedir os contratos, os seus eventuais aditivos, a evolução do saldo devedor. Nossa, mas para que você precisa disso se você é perita? Ok, mas eu preciso saber como, se é para... Por exemplo, o juiz vai querer, ele designou perícia exatamente para vir uma opinião técnica, para saber se aquele contrato, o banco, realmente obedeceu às condições pactuadas ou não. Então, preciso saber qual é a evolução do saldo devedor e das prestações. Então, a gente pede o demonstrativo, né? Geralmente, a gente pede. Não é que é para copiar aquele demonstrativo, como alguns colegas têm feito. Tá aqui o cálculo. Não, você vai desenvolver uma planilha específica para poder implementar as condições pactuadas, aquelas condições que estão naquele contrato. E aí, tem as várias formas, né, de evolução. Pode ser, tem aqueles capitais de giro, por exemplo, que é um pagamento único, aqueles que o pagamento é parcelado. Né? Aqueles que têm carência de 60 dias antes do pagamento da primeira parcela. Então, veja, não tem também essa receita, né, como todo mundo quer, uma receita de bolo. Olha, isso é para tudo. Não. O modelo de planilha, né? Modelo de planilha, pois é. Quando os meus alunos me pedem isso, eu adoro. E aí eu explico. Se fosse para isso, né, que tem um modelo, não precisaria. Aí a gente vai entrar até em honorários, que a gente vai ter uma atividade amanhã. Curso. Quem pagaria o valor hora que paga para perícia? Esse era só para copiar uma planilha, ou você já tem uma planilha pronta, vai lá e só coloca as condições daquele contrato. Que não é bem assim. Né? Condições daquele contrato. Será que naquele modelo de planilha tem lá a situação de carência? Está previsto na evolução, naquelas fórmulas daquela planilha? Então, veja que é uma coisa muito maior, né? A perícia realmente, ela é o todo. A auditoria são análises estratificadas. E a perícia é o todo. Você precisa analisar realmente... Gostoso, né? Saber. É importante. E precisa analisar com muito cuidado, né? Por exemplo... Óbvio, a gente tem pressa, né? Porque tudo tem prazo,
né? Tava até comentando com a Carlinha que para mim tava difícil, eu nem teria quase condições de vir hoje. Falei, não, eu marquei, eu vou cumprir esse meu compromisso. Tenho que entregar um laudo aí, estou sendo cobrada e... Nossa, eu já queria ter terminado. Aí você começa, porque o que acontece numa perícia? A gente vai precisar ficar aqui umas 3 horas hoje, porque o bate-papo tá legal. Vamos lá. Numa perícia, as Episódio partes 2. têm a faculdade de apresentar perguntas, que são os quesitos. Tá? E não necessariamente essas perguntas, muitas vezes, foram elaboradas de uma forma pertinente. Então, às vezes, tem questionamentos que ou quem está perguntando está dando um tiro de rojão no seu pé, tá? Porque não tem elementos probantes, nem você indo buscar junto às partes, você não consegue essa documentação. E se conseguir, às vezes, prova o contrário daquilo que foi a premissa que está sendo defendida aí pelas partes. Então, tem toda essa problemática. Então, assim, não é só, pessoal, sair respondendo quesitos. Você tem que ter uma estratégia de trabalho, um planejamento. Né? O que é que o juiz quer saber? Por que ele designou perícia? Ele é o principal destinatário da prova. Né? Ele não vai julgar um processo? Então, ele depende do nosso trabalho técnico para ele poder proferir a sentença. Certo. Sabe? Então, é um trabalho de muita responsabilidade. Né? Sim. Então, não é assim, eu tenho que cumprir, tenho que fazer. Não. Você acaba pedindo dilações de prazo exatamente para entregar um trabalho com qualidade, um trabalho que vai ter utilidade para o juiz, para ele poder realmente falar, nossa, eu vou decidir, estou com essa confiança e certeza absoluta de que está certo o trabalho do perito. Imagina a nossa responsabilidade e a do juiz por ter nos nomeado. Exatamente. Sim, né? Tá certo. E Sueli, para quem quer entrar nessa área ou, né, que tenha curiosidade, é só nomeado pelo perito? Nomeado pelo juiz que o perito atua? Não. Ou tem outras áreas que ele pode atuar? Não, na realidade, em que funções o perito pode atuar, né? O contador pode atuar, é melhor dizendo, Isso, né? Nessa área da perícia. Ele pode atuar na função de perito do juízo, que é o profissional que vai ser nomeado pelo juiz. Só que para ele ser nomeado pelo juiz, ele tem que estar num cadastro. Então, ele tem que estar inscrito no cadastro do tribunal que ele pretende ser nomeado. Certo. Tribunal Federal, Tribunal Estadual. A minha área de atuação é no TJSP, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, área civil, tá? Então, assim, para mim querer ser nomeada pelos juízes do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu tenho que estar inscrita no cadastro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tá? Só que assim, para você se inscrever num cadastro desse, você está dizendo que você tem conhecimento e especializações. Você vai ter que declinar. E o que você declinar ali, né, você vai ter que realmente fazer frente. Comprovar. Sim. Vai ter que provar, ou vai Sim. ter que ter aptidão suficiente para poder Pra fazer o desenvolver trabalho. Né, naquela perfeito. área de atuação que você falou. Estou apta a fazer uma perícia financeira. Ok, não adianta só colocar isso. Sim. Porque e se você realmente for nomeado? Porque não dá para saber. Na realidade, hoje nós temos, de acordo com juízas corregedoras, 42 mil profissionais inscritos no Cadastro Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas é de todas as áreas, né? Tá. Quantos contadores? Não sei precisar para vocês. Mas é né? bastante. É muita gente. Muita gente. Porque é o estado todo, na Sim, realidade, sim. né? Tá. Esse cadastro serve para o estado de São Paulo. Tá. E serve para a Fazenda Pública, serve para a área civil, para as varas de família, varas empresariais, né? Um cadastro Certo. que atende a todas essas áreas, né? Essas varas. Então, assim, se inscreveu, tem que tomar cuidado, que você pode ser nomeado, Certo. tá? Outra função, assistente técnico. Tá? Então, existe a possibilidade do advogado ou da parte indicar. A parte é sempre representada por um advogado, né? Não Sim. existe processo que tramite no judiciário sem ter a presença de um advogado representando as partes. Mesmo que não tenha condições financeiras, vai ter um dativo que vai ser nomeado pelo juiz, tá? Uhum. Então, o que acontece? As partes, como está no Código de Processo Civil, têm a faculdade de apresentar essas tais perguntas e indicar assistentes. Não é uma obrigação. É uma faculdade de. Entendi. Tá? Então, cada processo pode ter um profissional nomeado pelo juiz e um profissional indicado por cada parte. Ou até por partes. Eu estou num processo que tem 9 réus.
Ou seja, eu tenho 9 assistentes técnicos só pelos réus e mais um assistente pelo autor. Só tem 10 assistentes num processo. Ou seja, somos em 11 profissionais, olha que beleza, atuando num processo. Num processo. Um único processo, né? Por quê? Porque tem a perita do juízo, né? Então, estão 9, mais um 10, mais a sua perita atuação. do juízo. Exatamente. 11 profissionais. Então, gente, tem mercado para todo mundo. Sim. O que os juízes imploram é qualidade. Qualidade na entrega do seu trabalho. Para ele poder ter realmente essa confiança de poder proferir a sentença de forma justa, né? Então, Fátima, são 3 funções que pode atuar. Isso só falando da perícia judicial, nem estamos falando da extrajudicial, que também existe, né? Perícia extrajudicial, que não depende da tutela do Estado. As partes se compõem, né, extrajudicialmente, e aí cada um pode ter também o seu assistente. Entendi. Aí, se não conseguir resolver dessa forma, vamos para o judiciário. Tá? Olha que interessante, a gente tem bastante área, né? É uma gama, coisa assim. É uma gama fantástica. Isso só falando da perícia, né? Que é uma área de especialização. Exato. Mas tem auditoria, né? Que eu nem imagino quantas áreas também os auditores podem atuar. O empresário contábil também é sensacional, né? Tudo que vocês podem fazer. Né? A contabilidade é uma área gigante. Gigante. Eu acho que o nosso ecossistema é muito rico. É muito rico mesmo. Vai depender da aptidão, da vontade, né? E aonde melhor o profissional se encaixa, né? O que mais ele quer fazer. Quer pesquisar, quer se inteirar de conceitos jurídicos, porque... mas precisa ser formado em direito? Não precisa, mas se você está nomeado num processo judicial, vamos entender o que significa aquela modalidade de ação em que você foi nomeado. O que é uma ação monitória, o que é uma dissolução de sociedade, né? O que é um procedimento ordinário, enfim, a gente precisa entender para não ser mais um para criar confusão no processo. Exatamente. E entender os termos, né? Exato. Tem muitos termos jurídicos que nós não sabemos o que significa. Então, se você vai atuar, mesmo sem ser advogado, como você comentou, a gente tem que ter esse conhecimento. Tem que ter conhecimento, treinamento, atualização, enfim. Porque um pouco de aprendizado, né? O cenário já está formado, né? As situações já tem. Eles vão lá justamente para ir limpando, né? Fazendo todo um... Até mesmo para saber em que momento do processo você está e por que você está. Por que você foi nomeado como perito do juízo? Ou indicado como assistente? Qual é a sua função? Se você não souber nem qual é a sua função, você vai contribuir. Né, em que processo você está trabalhando, ou você foi nomeado para atuar nessa função. Precisa saber, né? Por exemplo, você está no cumprimento de sentença, você precisa saber o que é sentença, o que é um acórdão, né, que inevitavelmente pode ter tido um recurso, foi para o tribunal e lá eles vão proferir um acórdão, né, os desembargadores. Então, o que é tudo isso? É daquele processo ou não é? Porque aí os advogados juntam julgados de outros processos para poder comprovar a tese dele. Então, você precisa fazer essa diferenciação, como isso funciona. Então, é apaixonante, né? Vocês já estão me ouvindo aqui, vocês já querem trabalhar na área da polícia. Olha, é uma gama de conhecimento que não é... Por que não, né? Sueli, a gente, assim, foi jogado, né, na inteligência artificial de uma maneira, assim, né? Ela sempre existiu. A pandemia que trouxe ela, né, em evidência, mais rápido, né? Não teve jeito, até que aqueles que eram totalmente contra, né, assim, precisou, foi necessário. E como que você enxerga essa questão, né, tecnologia, inteligência artificial e a perícia? Como que essa É interessante essa sua situação. pergunta, porque se não fosse os processos eletrônicos, o que a gente teria feito na pandemia, os peritos? Aqui em São Paulo, os processos estavam praticamente, acho que 90% já estavam nesse formato eletrônico, né, digital, pelo menos o TJSP. Como eu não atuo nos outros tribunais, eu não sei, mas provavelmente o trabalhista foi um dos primeiros aí que disparou, né, os processos eletrônicos. E tem tribunais no Brasil que naquele momento não estavam com seus processos nesse formato eletrônico. Parou, né? Entendi. Então, a gente conseguiu continuar trabalhando. Olha que maravilha.
Falando especificamente do processo eletrônico, ele trouxe assim para a gente uma economia em todos os sentidos, de papel, de carregar peso até, porque você tinha que ir no fórum, fazer carga de todos aqueles volumes, tinha processo que tinha 10 volumes, outros 12, outros apenas 1, enfim. Então, assim, é uma economia de tempo, né? A questão do papel, de não ter aquele mundaréu de papel e a gente aí preocupado com o meio ambiente. Então, desnecessário. Hoje, praticamente, acho que todos os processos já estão, né, de forma eletrônica. O que não foi, na realidade, ingressou neste formato, já foi digitalizado, né? Porque o CNJ obrigou o Tribunal de Justiça de São Paulo a digitalizar todos os processos. E aí eles tiveram que, inclusive, aqueles advogados que não fizeram a digitalização, que foi dado também um prazo para eles, o tribunal precisou contratar uma empresa terceirizada para fazer esse trabalho. Entendi. Tá? Então, até os fóruns regionais de outras cidades, eu acredito que já estão 100% digitais. Então, assim, é uma economia em todos os sentidos, né? A questão das ferramentas tecnológicas para a perícia também ajudaram bastante, né? E tem ajudado. Hoje você não precisa mais ficar digitando extrato. Você vai lá, usa, né? Você tem que comprar, lógico, adquirir. Tem aí algumas ferramentas que são gratuitas, né? Para converter PDF em Excel, tá? Mas você já consegue fazer essa conversão. Alguns extratos é impossível de você fazer a conversão, mas a grande maioria a gente já está conseguindo. Como tudo tem que ser convertido em PDF para ser juntado no processo eletrônico, então existe essa facilidade, né? Porque são vários relatórios que a gente utiliza, né? Que são emitidos aí pelas empresas que fazem parte desses processos. Então, eles vão lá, fazem a juntada nesse formato em PDF e a gente procura fazer a conversão em Excel, que é a forma que você tem para trabalhar, para aferir as bases e tudo mais que requer aí o trabalho em si que está sendo exigido naquele processo. Certo. Então, acho que ainda tem muita coisa, né, que está sendo aprimorada. Tem o robozinho do TJSP, né, que já vem ajudando bastante aí o judiciário, e para algumas coisas que são mais prontas, ele já está trabalhando, né? E, então, acho que assim, agilidade, economia e até mesmo na questão da otimização do tempo, é ótimo que você não precisa mais ficar... por exemplo, eu tenho nomeações lá no Fórum Regional de Campinas. Eu tinha que ir até Campinas para poder fazer carga do processo. Hoje já não precisa mais. Olha que fantástico. Muito bom. Então, teve um avanço muito firme, né? Muito pontual. E também eu gostaria de falar rapidamente o seguinte, a velocidade das mudanças tecnológicas, né? Que a gente não está acompanhando. Eu não consigo acompanhar todas essas mudanças. Exatamente. Sueli, realmente Então, deve ter muito mais ferramentas aí no mercado que poderia otimizar o nosso trabalho, mas infelizmente pode ser que eu ainda não conheça todas. Até o meu marido, que é meu parceiro, deve conhecer muito mais nesse sentido do que eu, né? Mas tem muita coisa, viu, Carlinha, que a gente precisava realmente se aprofundar. Não vou dizer que tem planilha pronta, que tem laudo pronto, não é isso, né? Não, acho que a inteligência artificial não veio com esse propósito. Embora se você for lá no chat GPT, ele vai te dar todo um ponteamento. Então, você pode usar a inteligência artificial para te dar um ponteamento daquilo que você precisa fazer. Sim. Né? A gente tem essa consciência, né? Que a inteligência artificial é feita por humanos, né? Você tem que revisar, ela tem que ajudar mesmo, mas é bom saber que na perícia também isso acontece, né? Ajuda bastante, né? Agora sim, até tanto contabilidade, perícia, nós temos ferramentas. Parece que a gente dorme com uma ferramenta, acorda a ferramenta já tem outra ferramenta. Mas enfim. Já mudou tudo que você acabou de aprender, né? Mas a gente vai se ombreando e trocando e falando, não, olha, nem precisa olhar porque não serve, não, né? Então, bacana saber que na perícia tem essa contribuição da inteligência artificial. E pegando esse gancho, né, eu me lembro quando eu ensinei a minha mãe a mexer no computador. A minha mãe é contadora e quando eu estava no colegial, na época, ensino médio agora, e eu fiz colegial técnico em processamento de dados, né? E eu ganhei meu primeiro computador. E ela falou, não, eu quero aprender a mexer. E eu
ensinei, porque aonde ela trabalhava com contabilidade, minha mãe é contadora, era tudo manual. E eu falei, não, vamos te ensinar, vamos aprender a mexer. E hoje minha mãe tem 79 anos, é minha sócia, ainda trabalha. Legal, hein? E super disposta a aprender. A aprender. Então, ela sempre aprende. Hoje ela faz financeiro. Então, hoje nós temos aí os bancos que só entram no computador com aplicativo, né? Sim, então, você tem que ler e tal. Acho que e todos, né? Agora exato, tem agora tem essa. Bacana, então, sempre Fátima. que surge alguma coisa, ela está disposta. E eu sempre imagino isso e trago isso para mim. Porque a gente está chegando num ponto que a gente que entram os mais novos, falam, não, isso aqui é assim, assim, assim. Não, peraí, eu quero aprender. Vai eu com preciso. Calma, porque, né, a velocidade deles não é a mesma que a nossa para aprendizado. Exatamente. E a gente não pode parar, né, Sueli? Não. Mas você disse tudo, resistência. Como a gente enfrentou resistência, até eu mesma, né, eu internamente, né, resistência ao digital, ao mundo digital. Porque eu ainda tenho o costume de ficar, papel, né? Papel. E de fazer marcações, de ficar fazendo anotações, às vezes fazer um resumo, né, no manuscrito, que aquilo lá, para mim, né, eu consigo memorizar melhor. Enfim, preciso vencer essa minha resistência, né? Sim, vamos lá, vamos digitar, vamos fazer um ponteamento no Word. Aliás, não precisa nem escrever, né? Você tem lá uma funcionalidade do Word que você fala, você que dita, às vezes, né? E ele já está escrevendo por você. Você entendeu? Então, assim, são... E é engraçado que a gente tem que lembrar desse recurso. Sim. E os nossos filhos, ou os estagiários, eles já vão direto nesse recurso, né? Mas é um outro mundo, né? Realmente eu acho que eles já vieram com isso, né? Já nasceram, né? Que nem a minha sobrinha, a minha sobrinha tem uma filhinha, né? Então eu sou tia-avó, né? Tia-avó. E aí a Noemi já nasceu com aquele olhão arregalado, você entendeu? Que parece que já conhece tudo. Ela não fez nem 5 meses, menina, já quase levanta. Daqui a pouco já tá mexendo lá no celular da mãe. Passa o dedinho já. É incrível. Gente, que coisa. Eles realmente já nasceram com uma genética diferente da nossa, porque não é possível, né? Sim. E Sueli, a gente está falando aqui, acho que eu nem sei se eu te cortei, mas a gente está falando aqui sobre a perícia, como você entrou na contabilidade, a contabilidade escolheu, como você foi para a perícia, o teu amor pela perícia é muito legal quando a gente vê o nosso convidado falar com brilho no olho. Paixão, né? É isso que percebe, é importante, né? Percebe, E aí tem as entidades. A gente comentou, né? Presidente da PGESP, faz parte de outras entidades, trabalho voluntário, para quem não sabe, entidades congraçadas, muita gente nunca ouviu falar sobre isso. Né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Como você chegou lá? O meu início foi no CRC São Paulo, né? Participei da chapa na eleição de 2013, e aí já comecei como conselheira suplente em 2014 no CRC São Paulo. Bom, e aí... Alguém te convidou pra lá? Como é que foi isso? Então, o meu padrinho, o Sérgio Prado, que é da área da perícia, né? Então, ele falou, Sueli, temos que ter mais peritos no CRC. Legal. E eu falei, bacana, você tá me convidando, então o meu objetivo é que a gente realmente tenha um olhar especial para a perícia, né? Ele falou, legal, então vamos lá, você vai participar? Vou participar. E aí foi quando começou, né? Porque eu vou ser bem sincera com vocês, eu nem sabia direito onde era a sede do CRC São Paulo. Porque quando a gente não tá nas entidades, a gente realmente não acompanha nada, né? Então, é muito importante a gente acompanhar, porque aí você vai ver as entidades com outro olhar completamente diferente, você vai realmente entender o que essas entidades fazem, que é o nosso esforço hoje, né, de passar para o profissional da contabilidade o que a gente faz, né? Todo esse nosso trabalho voluntário é exercido para eles, para nós, né, que também somos profissionais da contabilidade. Então, meu início foi lá no CRC, lá em 2014. Estou ainda no CRC, né? Meu mandato encerra no ano que vem. Olha lá. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho muito importante para a perícia, né? Hoje a perícia realmente tem uma importância
no CRC, no sistema como um todo, né? Lógico que o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis colaborou, porque como os profissionais inscritos têm que cumprir o programa de educação profissional continuada, então vamos procurar o CRC. Linkou, né? Exatamente. E aí o CRC tem todas essas atividades de forma gratuita. Olha lá. Então, ao mesmo tempo que esse profissional ele acessa nossas atividades, ele se atualiza e ele vai cumprindo, né, as suas 40 horas anuais. Que quem tem realmente que gerenciar esses pontos, se está cumprindo ou não, é o profissional da contabilidade, a responsabilidade dele, né? Sim. Mas a gente se esforçou ao máximo para poder trazer mais atividades, mais temas interessantes, né? E temas contemporâneos, e trazendo palestrantes de renome. Então, esse esforço a gente tem até hoje. E aí, a PGESP, como que eu fui parar na PGESP, né? Eu fui convidada em 2015, e aí também tem a eleição, né? A PGESP também passa por esse processo eleitoral, tá? Fiz parte da chapa que também foi a ganhadora, e tô desde 2016 na PGESP, né? E tive a honra aí de também ter a minha chapa eleita no ano passado e assumir a função de presidente. E estamos aí, né? Faço parte também do CFC, por intermédio da comissão do CAI Perícia, né, que é uma comissão administradora do Exame de Qualificação Técnico para Peritos. Olha. Então, faço parte dessa comissão. Faço parte da FEBRAPAN como vice-presidente, né, que é uma federação. E é importante a gente ter federação para poder falar com as autoridades federais. A gente precisa ter uma federação que seja nacional. Que é o caso das outras entidades que a gente tem, né? Até para explicar para o nosso ouvinte por que tantas entidades. Tem que ter as federais, tem que ter as estaduais. Né? Porque com órgãos federais, são só as federais que falam. Uma comunicação. Né? Para ter esse elo de ligação. E quando são questões estaduais, como bem faz aqui o SESCOM, né? Com todas essas demandas que vocês têm aí para também auxiliar o profissional da contabilidade, os empresários contábeis, vocês são estaduais, então vocês falam com... Embora a Receita Federal seja federal, mas ela tem a sua jurisdição estadual, né? Então, por isso esse diálogo tão importante que vocês têm com Receita Federal, com Receita Estadual, né? E até mesmo com a municipal. Sempre tem demanda para alguma delas, né? Sempre. Sempre defendendo a classe, né? Isso que a gente sempre fala, né? A gente trabalha não só pra gente, a gente trabalha para uma classe, a gente representa uma classe, né? E juntos, né, Fátima? Que é a história do congraçamento, né? Por que esse congraçamento? Por que São Paulo se importa tanto com isso? Porque foi com essa união das entidades que a gente conquistou o espaço que a gente tem hoje. Perante a todos esses órgãos, né? Principalmente perante aos órgãos públicos, né, seja o nível que for. Então, eu acho que esse congraçamento promove essa união, né, vou até ler aqui a minha colinha, da comunidade profissional, facilita esse intercâmbio de conhecimento. Né, quer dizer, olha, a PGESP traz o conhecimento para vocês do SESCOM, principalmente com esse podcast, por exemplo, né, quer dizer, vocês vão conseguir passar isso pro pessoal associado do SESCOM, que é a perícia, né, assim, sendo explanada aí por alguém que é da área. Então, isso é bacana. E isso só está existindo hoje por quê? Por causa do nosso congraçamento. Exato. Né? O network, a representatividade para os profissionais contábeis, inclusive os peritos, convergindo assim com os nossos objetivos. Veja a nossa a posse conjunta aqui, que formidável que foi. Nunca vi o CRC tão lotado. Então, é uma união de forças, né? E, inclusive, o Conselho Federal, reconhecendo isso, está até mais presente aqui nos nossos eventos, né? Veja que importante que é todo esse congraçamento, né? E que a gente leve isso para os outros estados, né? Dessa importância de trabalharmos em união, né? Por um objetivo comum, que é a valorização da contabilidade, a valorização do profissional da contabilidade. Capacitação, que é muito importante. Atualização, né? É por isso que o CRC e o CFC se preocupa muito com isso, com a atualização, de todos os profissionais realmente estarem capacitados para atuar nas suas áreas, né, nas suas respectivas áreas de atuação. O CRC deixa disponível no seu canal YouTube, como eu já falei, nossa, quantos assuntos não tem ali?
né, de todos os temas, agronegócio, perícia, auditoria, a reforma tributária, né, assim como vocês também já fizeram lives sobre esse assunto. Que vai ser uma jornada, né? Pois é, então assim, o profissional, para ele apresentar um diferencial para o mercado, ele tem que estar atualizado, sabe? Ele tem que convencer o cliente dele que ele tem conhecimento, e até por esse motivo ele pode o quê? Cobrar honorários que são dignos, que são justos. Exatamente. Isso, não é? ótimo. Então, acho que isso daí é isso que o profissional tem que, né, ter menos resistência a algumas temáticas e se aproximar mais das entidades, porque é isso que o nosso trabalho é esse, né, Carlinha? Todo o nosso esforço é em relação a isso. Construir as pontes, né? Porque o ecossistema, ele é muito gigante, é muita informação, então a gente vai construindo essas pontes aí, vai, né? Que não é fácil. E graças a isso eu tô aqui sentada com a presidente da PGESP. Pois não é? Isso. Mas se isso. o congressamento, Esse é um sonho não assim estaríamos realizado, né? Que a pandemia propiciou, né? É uma opinião pessoal, viu, Sueli e Fátima, porque nós tivemos que fazer lives, e aí todo mundo se juntou. E o que é mais bacana é que isso continua, né? A gente vai reforçando isso, né? Mas aqui, assim, estamos falando de tantos trabalhos maravilhosos, e vocês também têm um trabalho muito interessante, que é a questão ali do livro, né, que vocês fizeram. Estamos aqui num podcast de mulheres, então, né, falar sobre o livro escrito por elas, exatamente. Nada contra, mas assim, vamos reforçar essa conquista. E sem eles também a gente teria chegado até aqui, né? Exato. De jeito nenhum, mas é uma conquista, né? Sim. Que é uma questão cultural, vem, né, Sim, lá dos nosso espaço também, né? Então, assim, tá tudo bem, né? Agora nós temos também essa condição de escrever. Pois é. Essa aqui é uma obra, né? Posso apresentar aqui? Pode, mostra ali. Isso. Vê se dá para ver, Rafael, por favor. Então, aqui nós temos um livro que é da Academia Paulista de Contabilidade, tá? E esse livro, ele foi escrito por elas. Então, tem vários temas muito importantes, contemporâneos, tem sobre metaverso, tem uma enormidade de assuntos, e temos aqui profissionais, inclusive, de outros países, né? Então, acabou até sendo um livro internacional, veja Olha só. Só. E aí nós temos aqui, né, comunicação das empresas com o mercado, usando a linguagem XBRL, normas internacionais de avaliação, Digital Brasil, valor do coaching de executivos. E aí a gente chega no capítulo 7, né, que fala sobre procedimentos diligentes do perito contábil, objetivando a preservação de sua relação com o judiciário, que tem como coautoras eu, Sueli, e a Márcia de Souza Montagnoli. Então, assim, esse aqui é um capítulo, modéstia à parte, que está espetacular. Não inicie na perícia sem ler esse capítulo 7, porque aqui tem realmente as normas e procedimentos que o profissional, né, da área da contabilidade, que aí tem que ser bacharel em ciências contábeis e devidamente registrado no conselho, e tem que estar com a situação regular perante o conselho. Tá? Não é técnico em contabilidade, não pode executar perícia, né? É prerrogativa dos contadores. Isso. Então, isso está tudo devidamente explicado, né? Todas as normas brasileiras de contabilidade, que na realidade, especificamente em relação à perícia, são duas, né? Que é a norma brasileira de contabilidade perícia contábil e a norma brasileira de contabilidade perito contábil. Aqui a gente faz a correlação dos artigos do Código de Processo Civil, porque a perícia judicial ela nasce no âmbito do Código de Processo Civil, então você tem que saber quais regras processuais devem ser cumpridas. Então está no Código de Processo Civil, e tem a correlação com a nossa norma, que elas têm que estar harmônicas, não pode a norma dizer uma coisa e o Código de Processo Civil dizer outra. Então, por isso até que as normas foram revisadas em 2019 e editadas em 2020, que são as normas atuais. Então, tá bem interessante. Aqui trago até tabelinhas relacionadas aos prazos que devemos cumprir. E bem olha completo, que legal. Bem completo. E esse livro é gratuito, né? É gratuito. O mais interessante é que no site da academia, e depois eu não sei se eu vou ter aqui o www.
Depois até se o Rafael quiser dar uma olhadinha no site, porque vocês podem acessar gratuitamente os 4 e-books da academia. Já estamos no 4º e-book. Esse aqui é o último. E é por capítulo, então você não precisa ficar folheando o livro inteiro. Olha só, né? Então eles estão disponíveis por capítulos. No caso da perícia, desse 4º e-book, é o 7º capítulo. E lá no final desse capítulo, eu trago excertos de julgados para que o pessoal entenda a responsabilidade. Foram peritos que foram destituídos, que tiveram que devolver honorários, tá? Então, tem aqui excertos de julgados para realmente ver o quanto é necessário e sério, né, atuar nessa área sem estar devidamente instruído como ela funciona. Olha que legal, né? Então, esse capítulo serve até para, pelo menos, entenderem o que, no mínimo, é obrigado a conhecer. Não é que deve, né? Pode, então eu posso não passar, né, sem a leitura desse capítulo? Não. E aqui vai te dar elementos para você fazer outras pesquisas. Lógico, a gente não quer, e nem a nossa intenção, esgotar, né, tudo sobre um assunto tão relevante, tão importante. Sim, acho que 37 páginas. A intenção é impossível, né? Impossível. Mas tem como as pessoas se atualizarem, né? Com certeza. E ter uma noção, pelo menos, Sim. né? Abrir o horizonte para esse. Então fica aqui como dica aí para os ingressantes. Legal. Ó, vocês que estão nos ajudando aí, gente, a gente tem, obviamente, não somos sozinhas aqui no podcast. Então, se vocês tiverem aí o site apcsp.org.br. Obrigada. Então é isso, obrigada, apcsp.org.br. Entra, acesse os e-books, que você vai ter um conteúdo de muita qualidade. Eu vou até conversar com o pessoal da academia, com o Alexandre, né, que é o presidente, ou com a Ângela, para ver se a gente coloca esse capítulo. Eles nos dão autorização para colocar no site da PGESP. Legal. Sabe? Ótimo. Porque aí até facilita, né, as pessoas para poderem visualizar, né, e conseguir. Olha, gente, aí de forma mais rápida. O Rafa colocou aqui pra gente, ó. Isso, se vocês... é legal. Ó. Olha que bacana. Tá lá, olha o site da academia. Aí tem algum lugar aí, Rafa, que tem o acesso aos e-books. Acho que tá lá em cima. Ou tá embaixo, eu nunca me lembro. E-books, olha lá. E-books, ó. Rapidinho, aí fácil. É só colocar o e-mail, nome completo, celular, tá? E baixar os e-books. Se você quiser até colocar o meu ou o seu, né, que vai declinar aí o seu celular, né? Só para mostrar para eles que é um cadastrinho rápido, e é legal porque cada informação é muito rica, né? Sim. Às vezes a gente busca na internet e a gente não sabe se aquela informação é fidedigna. Isso. Sim, E aqui a gente tem um canal totalmente, né? totalmente seguro, né? Pra gente ter essa Exato. informação. Muito legal. Depois o Rafa testa aí pra gente. Só já acessa para não ficar os dados dele Isso. Públicos, né? Sueli, comente um pouco conosco, assim, da Sueli, né? Como que é a sua jornada? Porque, sim, sabemos que profissional exemplar e tá no ar muito tempo e dá conta. Como você equilibra uma parte que todos nós, é pertinente a nós, assim, que é a parte, né, da questão saúde, família, lazer, cuidados, né? O que é lazer? Você sabe? Eu não sei. Quando eu tenho uma meia horinha eu trabalho. Ai, meu Deus. Pois é. É interessante até essa pergunta, né, Carla? Porque eu me faço essa pergunta, não vou falar todo dia, porque nem dá tempo de fazer essa pergunta todo dia para mim. Mas tá muito difícil conciliar todas as atividades, né? E o trabalho, que é um trabalho estressante, né? É um trabalho que você tem que estar 100% concentrado. Não adianta me falar que faz 10 coisas ao mesmo tempo, que eu não sei se pela idade que eu já estou, né? Ou até porque nós não temos essa capacidade, acho que já está até provado cientificamente que não dá para fazer mais de uma coisa de uma vez. Exato. Se quiser fazer bem feita, né? Exato. Então tem tudo isso. Eu sou muito perfeccionista e sofro muito por isso, né?
E eu acho que vocês também entendo que tem esse mesmo perfil, né? Carla e Fátima. Então, assim, o que eu faço para conciliar tudo isso? A gente acaba realmente deixando para segundo plano algumas coisas, né? Que possivelmente eu serei criticada. A saúde, né? Uma atividade física, né? Eu faço bastante exercício. Mental. E olhe lá, né? Porque realmente não está dando tempo. E não deixa de ser um exercício. Pois é. E eu acho que não deixa de ser um exercício, mas precisa, né? Eu acho que a gente precisa... Eu preciso aprender a conciliar melhor o meu tempo. Uhum. É que realmente a demanda não está permitindo isso. Gostaria de fazer algumas coisas de uma forma... sem peso na consciência, né? Porque a gente acaba ficando com a consciência pesada. Dorme um pouco mais no domingo, nossa, deveria ter acordado às 7 da manhã para estar trabalhando, porque tem isso, tem aquilo outro. Então, até o Marcos brinca comigo, né, que é o meu marido, ele fala assim, você tem que curtir a entrega de cada laudo, porque senão fica mais pesado ainda. Olha, e é verdade, o Marcos né? é sábio. Pois é, né? Então, assim, curta mais a finalização de um trabalho. Por exemplo, hoje aqui, terminando esse podcast. Gente, é um desafio estar aqui com vocês. Pensa que é fácil. Né? Eu vim muito preocupada com isso, né? Porque eu não tive tempo suficiente para me preparar como eu queria. Porque a gente sempre acha que deixou a desejar em alguma coisa que deveria ter falado, melhor, não é? Que poderia ficar melhor. Então, é isso. Não é fácil conciliar. Chegar até onde a gente chegou aqui, posso falar que nós três estamos no mesmo patamar, né? Não é fácil. A gente realmente deixou muita coisa para trás para chegar até esse ponto. Viagens que eu vejo, nossa, tô aqui não sei aonde, né? Falei, nossa, que legal, um dia eu quero ser que nem você, né? Tá viajando todos os feriados, né? Que eu não sei o que é isso, sinceramente. Então, assim, a gente tá deixando a nossa vida correr, né? Sem dar a devida importância para nossa saúde, para o nosso lado pessoal. Então, como eu trabalho com meu marido, e você, né, também, né, Fátima? Também. Então, a gente vai deixando esse lado, né? Esse lado importante, que é o lazer. Principalmente, acho que o lazer, né? Porque a saúde, na hora que aperta o calo, você vai lá e corre para fazer os exames e vai no médico. Mas o lazer, a gente precisa tomar esse cuidado. E a vida é feita de escolhas, né? Então, para quem tá ouvindo a gente, eu recebo muito essa pergunta e acredito que vocês também, né? Como que você consegue, né? Nossa, você tem tantos cargos, você faz tanta coisa. Sempre me perguntam isso. Exato. A vida é feita de escolhas. Nós escolhemos estar aqui. Sim. Então, às vezes a gente tem que abrir mão de um pratinho. Um pratinho cai e tá tudo bem. E depois a gente vai lá, pega e coloca no lugar. E também não se arrepender, né, dessas escolhas, sabe? Exato. Porque senão vai pesar muito mais na nossa, né, no nosso histórico. Então, é o curtir cada momento, né? Curtir cada momento. E se você escolheu, você dá conta, né? Eu sempre penso assim, se eu escolhi, eu dou conta, né? Então, mesmo que... né, negligenciando um pouquinho. Exato, né? A palavra certa, negligenciando algumas questões, até às vezes a família, né, como você falou, né, Fátima, é difícil mesmo, né? Eu tenho parte da família que não mora no Brasil, né, mesmo meu irmão que mora aqui, né, com a família, sabe, a gente percebe que poderia estar mais próximo, né? Sim. Que são os momentos que a gente acaba não separando, né, aquelas horinhas importantes para estar mais no convívio com a família. É isso. E a gente tá caminhando pro final. Né? Nossa, que delícia, né? Que papo gostoso. Muito Ficaria 4 horas aqui conversando, mas ela tem um laudo para entregar. Pois é. Não é verdade? Ele pensa diferente, ó. Você vai entregar esse laudo, curta esse momento e depois pensa nas outras cobranças. É isso mesmo. Mas, Sueli, a palavra tá com você. O que você quer passar para os nossos ouvintes, telespectadores, associados, contadores ou outras profissões que estão aqui ouvindo a gente? Muito bom. Um conselho que você daria, principalmente para as mulheres? As mulheres. Pois primeiro agradecer, né? Porque vocês deixaram o diálogo fluir, né? Fiquei tranquila.
Não sei se transparece isso, mas Sim. fiquei bastante confortável. Que bom. Obrigada e parabéns, né? Vocês são ótimas. Obrigada. Obrigada. Acho que a gente precisava falar um pouquinho das mulheres, já que a gente está em Contadoras no Comando, né? E perceber, né, que eu acho que principalmente de janeiro para cá, a gente tem 2 presidentes, né, em 2 entidades que são, acho que a predominância é de homens, que é o IBRACON com a presidente Viviane e é a PGESP comigo, né? Então isso daí acho que é um marco histórico que a gente conquistou e conquistamos pelos nossos méritos, né? Aí já o padrinho já não faz muita diferença, vocês sabem disso, que se a gente chega à presidência, pelo menos na atual condução, né, das entidades hoje, é por mérito, né, por merecimento. Então, acho que está existindo sim um reconhecimento do gênero feminino, e principalmente levando muito em consideração o talento e a competência das mulheres. Isso é importante, sabe? E a gente, por esse talento e por essa competência, a gente conquistou o respeito dos homens. Então, aqui ninguém está falando de feminismo, né? Aliás, não sou adepta a essa linha de feminismo. Eu acho que é importante homens e mulheres, mas estarem juntos, né? Se ajudando. Isso a gente tem até falado em algumas entrevistas da necessidade dos homens estarem com a gente. Porque se tudo chegou onde chegou é porque teve essa harmonia, porque senão a gente não teria conquistado esse espaço, né, tão importante aí para as mulheres. Então é isso, eu acho assim, se a gente tem um sonho, a gente tem que perseguir. É lógico que para toda a conquista de um sonho tem que ter metas, né? A gente não pode, quero ter um sonho de ser isso, e ficar lá, né, numa posição confortável e também não se mexer para aquilo. Na realidade, todas nós aqui trabalhamos para chegar onde a gente chegou, né? Então a gente realmente procura manter essa credibilidade, esse comprometimento com tudo que a gente falou, vamos fazer e estamos fazendo, mas com o apoio de várias pessoas, né, Carla e Fátima? Sim. Acho que não chegamos até aqui sozinhas. Não. Né? E que Não apoio que a gente, né, teve. Tivemos muito apoio. Tive apoio do seu Felipe, tive apoio do Sérgio Prado, todos os presidentes que passaram pelo CRC desde que eu estou lá, dos presidentes da PGESP, Vanderlei Masson, né? Então, assim, apoio dos pares, né? Então, tudo muito importante, né? Sim. Sem esse incentivo também, porque a gente é incentivado para continuar, né? E continuar sempre com muita sabedoria, sem prepotência, com humildade, porque a gente chega onde tem que chegar, né? Sem desprezar os sonhos, isso é importante. E se tem alguém que está falando você não vai conseguir, aí você faça, né? Pé firme que você vai conseguir. Sim. Sim. Isso é importante, ter a persistência e o foco, né? Que é o que a gente está falando. Não desistir do sonho, mas você tem que estar focado para conseguir realmente atingir aquele seu sonho. É isso, meninas. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada aí pela fluidez, né, do nosso diálogo. Foi muito legal. Muito obrigada por permitir que eu participasse de um podcast tão maravilhoso. E vou confidenciar para vocês que eu nunca tinha participado de um podcast. Olha, que honra! Que honra! Nossa, Sueli, nós agradecemos, né? Sempre, assim, principalmente porque sabemos da jornada que é difícil tirar o tempo, né? Então, a gente estava com uma expectativa grande e conseguimos realizar, né? A Fátima sempre aí faz uma parceria fantástica, uma dobradinha fantástica. Então, muito obrigada. Né? Muito obrigada a vocês aí. E agradeço ao presidente Batistão, né? Que eu acabei nem falando aí o nome dele, mas agradeço na pessoa dele a todos os demais aqui da diretoria, né? E também parabéns a vocês por serem diretoras, né, aqui do SESCOM, que faz um trabalho maravilhoso. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos também, né, em nome do Batistão, do nosso presidente. A sua participação aqui hoje foi muito gostosa. Obrigada, foi um papo muito bom. Nós esclarecemos muitas questões sobre a perícia, para quem não conhece, sobre as entidades. Então, se você quer trabalhar na perícia,
vem as entidades. Né? Participe da PGESP, participe do Sescom São Paulo, também tá de portas abertas. Venha conhecer, acesse os nossos canais, os conteúdos que cada entidade oferece. Eles são muito ricos e vai ser de grande valia para qualquer um que queira se atualizar. Não é, Carla? Isso mesmo, gente. Então, obrigada e até o próximo Contadoras no Comando. Tchau. Até mais. Tchau.